Salve Maria, viva Cristo Rei. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. A paz a todos. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre os dogmas da fé. Professor Felipe de Aquino. Vamos continuar aqui. Vamos ver agora a introdução sobre o credo do povo de Deus. Vamos começar fazendo uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora para todos e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lá. No encerramento do Ano da Fé, dia 30 de 6 de 67 a 30 de 6 de 68, em comemoração dos 1900 anos dos martírios de São Pedro e São Paulo, o Papa Paulo VI quis oferecer à Igreja sua profissão de fé, que se chamou Credo do Povo de Deus. Muitas razões tornaram esse credo de Paulo VI de grande importância para a Igreja, sendo muito utilizado e citado nos documentos posteriores da Igreja. Desde o início da sua vida apostólica, a Igreja elaborou o que passou a ser chamado de símbolo dos apóstolos, assim chamado por seu resumo fiel da fé dos apóstolos. Foi uma maneira simples e eficaz da Igreja Apostólica imprimir e transmitir a sua fé em fórmulas breves e normativas para todos. Nos seus 12 artigos, o creio sintetiza tudo aquilo que o católico crê, que é como que o mais antigo catecismo romano, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Santo Ambrósio, 340-397, bispo de Milão, doutor da Igreja, que batizou Santo Agostinho, mostra de onde vem a autoridade dos símbolos dos apóstolos e sua importância. Diz ele: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua sé, e para onde ele trouxe a comum expressão da fé. Este símbolo é o sinal espiritual, a mediação de nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro de nossa alma. Em seus 12 artigos, segundo uma tradição atestada por Santo Ambrósio, simboliza com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Está lá no Catecismo também, Catecismo 191. Portanto, o símbolo da fé, o creio, é a identificação do católico. Assim ele é professar solenemente no dia do Senhor, no batismo e em outras oportunidades. Por causa das heresias trinitárias e cristológicas que agitaram a Igreja do século II ao século IV, ela foi obrigada a realizar uma série de concílios ecumênicos universais para dissipar os erros dos hereges. O mais importante para definir os dogmas básicos da fé cristã foram os concílios de Nicéia, 325, e Constantinopla, 381. O primeiro de Nicéia condenou o arianismo,
diário que ensinava que Jesus não era Deus, mas apenas o maior de todas as criaturas. O segundo, de Constantinopla, condenou o macedonismo de Macedônio, patriarca de Constantinopla, que ensinava que o Espírito Santo não era Deus. Desses dois importantes concílios originou-se o credo chamado Niceno-Constantinopolitano, que traz os mesmos 12 artigos da fé e dos símbolos dos apóstolos, porém de maneira mais explícita e detalhada, especialmente ao que se refere às pessoas divinas de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Além desses dois símbolos da fé mais importantes, outros credos foram elaborados ao longo dos séculos, sempre em resposta a determinadas dificuldades ou dúvidas vividas nas igrejas apostólicas antigas. Por exemplo, temos notícia do símbolo Quicunque, dito de Santo Atanásio, 295 a 373, bispo de Alexandria. As profissões de fé dos concílios de Toledo, 525 a 541, concílio de Latrão, 800 a 802, concílio de Leão, 851 a 861, concílio de Trento, 1862 a 1870. E também de certos papas, como a Fides Damaso, 71 a 78 do Papa Damaso. O Catecismo da Igreja nos assegura que, lá no parágrafo 193, nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado como ultrapassado e inútil. Ele nos ajuda a tocar e aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Falando do credo, São Cirilo de Jerusalém, 315 a 386, assim se expressa nas Catequeses Illuminadorum. Este símbolo da fé não foi elaborado segundo opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que há de mais importante para dar sua totalidade à única doutrina da fé. E assim, como a semente de mostarda contém um pequeníssimo grão e grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Também o Papa Paulo VI, em 1968, achou profundo fazer a soleníssima profissão de fé no encerramento do ano da fé, que aqui informamos conforme foi publicado no Observatório Romano, 1968, 1 a 2 de julho de 1968. De fato, esse credo do povo de Deus é um marco de maior importância. Quem o aceita plenamente e o vive de todo o coração é, de fato, católico. Caso contrário, não será ainda que afirme ser católico. Na verdade, o Papa Paulo VI quis colocá-lo como farol e uma âncora para a Igreja caminhar nos tempos difíceis que vivemos, pois entre tantas falsas doutrinas e falsos profetas que se misturam sorrateiramente com o joio no meio do trigo, mesmo dentro da Igreja. Ao apresentar sua profissão de fé, o Papa Paulo VI disse que sua intenção era de cumprir a missão petrina dada por Jesus de confirmar os irmãos na fé. Lucas 22, 32. Que, sem ser uma definição dogmática propriamente dita, repete substancialmente o credo da imortal tradição da Igreja, da Santa Igreja. O Papa justificou a apresentação de profissão de fé em vista da inquietação que agita certos meios modernos em relação à fé, diante deste mundo que põe em discussão tantas certezas. O Papa não deixou de dizer que preocupa-o que até católicos se deixam dominar por uma espécie de sede de mudança e de novidade. São Paulo, há cerca de 1950 anos atrás, já tinha falado a Timóteo desta sede de novidades, que acaba levando muitos católicos para o caminho do erro. Desculpa aí pelo engasgo, que é a rinite alérgica, de vez em quando ela vem. Diz lá em 1 Timóteo 4:1.
O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e à doutrina diabólica de hipócritas e impostores. Também Paulo fala em 2 Timóteo 4,3, porque viverá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pela curiosidade de escutar novidades. Ajuntarão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Paulo VI fala também daqueles que atentam contra os ensinamentos da doutrina cristã, causando perturbação e perplexidade em muitas almas fiéis, como se pode verificar nos dias de hoje. Assim fica claro que o Papa quis, com a sua profissão de fé, corrigir erros de doutrina surgidos após o Concílio Vaticano II, às vezes por interpretação errada de suas intenções. Preocupa o Papa as hipóteses arbitrárias e subjetivas que são usadas por alguns mesmos teólogos para uma interpretação da revelação divina, hermenêutica, em discordância da autêntica interpretação dada pelo magistério da Igreja. Na apresentação do credo, o Papa conclui dizendo: queremos que a nossa profissão de fé seja bastante completa e explícita para responder de maneira adequada à necessidade de luz que tantas almas fiéis sentem e que experimentam também todos os que, no mundo, seja qual for a família espiritual que pertence, estão em situação da procura da verdade. Sabemos que é a verdade que nos leva à salvação. São Paulo, como já citamos acima, fala da sã doutrina da salvação, 2 Timóteo 4,3, e afirma que a Igreja é a coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15. Na mesma carta a Timóteo, Paulo alerta seus fiéis discípulos, bispo de Éfeso, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4. Note que para o apóstolo, a salvação e o conhecimento da verdade são coisas conexas. Quando dele fala aos Tessalonicenses sobre a grande provação que a igreja deve passar antes da volta de Jesus, as terríveis seduções do homem, da iniquidade com as armas de Satanás, ele diz que os que se perderam terão como causa não terem se apegado à verdade que salva. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. 2 Tessalonicenses 2,10. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não derem crédito à verdade, mas consentiram no mal. 2 Tessalonicenses 2,12. Enfim, o apóstolo exorta os Tessalonicenses: ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. Claramente notamos que a preocupação do apóstolo é manter os fiéis firmes na verdade ensinada pela igreja, seja de maneira oral, a tradição, seja por escrito, a Bíblia. Jesus é a verdade, João 14,6. Disse que a verdade nos libertará, João 8,32. O credo do povo de Deus é mais uma das inúmeras maneiras que a igreja usa para manter o rebanho do Senhor no caminho da verdade que liberta e salva. De fato, em todos os tempos, já há 20 séculos, a igreja cumpre bem este mandato do Senhor, assistida pelo Espírito Santo, não permitindo que se corrompa o depósito da fé. 21 concílios ecumênicos foram realizados nesses 2000 anos, a maioria deles a fim de debelar as heresias que ameaçaram o sagrado depósito da verdade que o Senhor confiou à sua igreja. E como essas ameaças à fé são contínuas, a igreja não cessa de chamar seus filhos a viverem de acordo com a autêntica verdade que Paulo VI ensina na sua solene profissão de fé. O leitor poderá ler o credo do povo de Deus na íntegra no final deste trabalho. Nós vamos fazer isso aí. Muito bem, queridos amados irmãos, então terminamos aqui a introdução sobre o credo do povo de Deus. E no próximo estudo,
nós vamos começar, de fato, agora os estudos sobre os dogmas da fé católica. Vamos falar sobre dogmas sobre Deus. Quem é Deus? Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei!